Bom, vale lembrar, como bem disse a Basília, que o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal se deu com base na delação de Mauro Cid. Por isso, a defesa do ex-presidente, pela quarta vez, está solicitando acesso a esse depoimento. E será que o que valeu para Lula não vale também para Bolsonaro? Seria inimaginável que fosse diferente, afinal de contas, a estátua na porta do STF está lá de olhos vendados, justamente para não fazer distinção entre pessoas. E dar seu acesso a Jair Bolsonaro seria prejudicar as investigações e aí sim tratar com desigualdade alguém que ainda está submetido a investigações com base na delação. E afirma-se, o fez para prejudicar deliberadamente Luiz Inácio Lula da Silva e, por conseguinte, seu candidato que era Fernando Haddad. Pessoal, esse vídeo tá imperdível. Isso porque vocês vão ver aqui o jornalista Caio Coppola, que é assumidamente de direita e que vai fazer um debate com o petista, que é jurista e advogado, o doutor José Eduardo Cardoso, que inclusive já foi ministro, deputado federal, e que os dois fizeram um debate aqui na CNN. Eu vou trazer para vocês o que foi então esse embate sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à delação de Mauro Cid. Pois é, 2 pesos, 2 medidas. Essas são as falas do Caio Coppola no que diz respeito a o que foi essa delação e por que o ex-presidente Bolsonaro não consegue ter acesso a ela. Vamos ver juntos agora. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo, porque é extremamente importante todas as informações que serão trazidas aqui no canal Debate em Foco. Coppola, Bolsonaro deveria mesmo ter acesso a esta delação de Mauro Cid? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, será que o Bolsonaro deveria ter acesso total e irrestrito ao depoimento e às provas que supostamente o incriminam? Será que os pedidos da sua defesa, todos eles indeferidos pelo ministro Alexandre de Moraes, não estão aí fundamentados naquele princípio do contraditório, no princípio da ampla defesa e aí de uma forma mais abrangente, no princípio do devido processo legal? Bom, segundo o novo normal praticado nos altos tribunais, parece que isso não depende mais da lei, mas sim da sua interpretação atualizada. Vejamos então como os ilustres magistrados do Supremo Tribunal Federal lidaram com um pedido similar, recentíssimo, formulado pela defesa de outro ex-presidente e amplamente noticiado pela imprensa. Poder 360, 26 de agosto de 2020. STF concede a Lula amplo acesso à delação de Palocci. Ministros citam direito de defesa. Leio aqui. Ministra Carmen Lúcia argumentou que a justiça tem o sigilo de delações como regra, mas este não tem caráter absoluto e, evidentemente, tem que ser interpretado. A magistrada diz que a Constituição garante o direito de defesa e, por isso, é necessário que haja amplo acesso a todos os dados. Bom, sobre essa decisão, o site oficial do STF diz o seguinte, aspas, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes pelo deferimento do acesso. Ele destacou que a segunda turma, nos termos da súmula vinculante 14, assegura o direito à ampla defesa e do contraditório na investigação criminal. Tem garantido aos delatados acesso aos termos de colaboração. E aí, vamos atrás do que diz a tal súmula 14. É direito do defensor, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Bom, vale lembrar, como bem disse a Basília, que o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal se deu com base na delação de Mauro Cid. Por isso, a defesa do ex-presidente, pela quarta vez, está solicitando acesso a esse depoimento. Um pedido que parece bastante razoável e similar ao que pleiteou a defesa do senhor Lula poucos anos atrás. Então, será que o que valeu para Lula não vale também para Bolsonaro? Seria inimaginável que fosse diferente, afinal de contas, a estátua na porta do STF está lá de olhos vendados, justamente para não fazer distinção entre pessoas e para aplicar a lei da mesma forma a todos. E aqui a gente tem um agravante, ou pelo menos um ponto sensível em todo esse imbróglio jurídico. A defesa do ex-presidente Bolsonaro solicita, e não sem razão, aspas, registro audiovisual integral de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e homologação do acordo. E por que será isso? Talvez por causa de fatos também amplamente relatados pela imprensa. Portal G1. Após depor sobre áudios vazados, Cid é preso por descumprimento de medidas e obstrução de justiça. Revista Veja divulgou gravações em que o militar relata ter sido pressionado durante depoimentos à Polícia Federal. Ele também faz críticas a Alexandre de Moraes, do STF. Nossa, mas qual seria aí o teor desses áudios? Eu praticamente não vi quase nada sobre eles na grande mídia. Eu pesquisei e separei 2 trechos mais leves aqui para o nosso telespectador. Aspas. Eles, isso é o Mauro Cid falando, eles, Polícia Federal e Supremo, estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Fecha aspas.
Segundo trecho. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Fecha aspas. Eu sei que assusta um pouco, pessoal, mas vamos lembrar que falar até papagaio fala, né? E querendo ou não, ele estava só desabafando com um amigo. Só que, para piorar as coisas, coincidentemente, o Mauro Cid, como nós vimos, foi preso logo depois desse vazamento e, segundo matéria aqui do Globo, o Supremo não detalhou quais medidas cautelares foram descumpridas para justificar essa súbita e inesperada prisão preventiva. Mas esse não é o ponto. A real é a seguinte, né? Considerando aí a jurisprudência da corte, as decisões favoráveis ao Lula em um caso quase idêntico e esses áudios do Mauro Cid sugerindo que houve coação da Polícia Federal e fabricação de provas, talvez fosse melhor interpretar a lei de forma a assegurar a ampla defesa ao ex-presidente Bolsonaro. Afinal de contas, o objetivo de todo mundo é apurar a verdade. Ou será que eu sou muito ingênuo? O debate é bom, não sobre a ingenuidade do Coppola. O debate é bom e objetivo. Cardoso, Bolsonaro deveria ter acesso à delação de Mauro Cid? Olá, Basílio, olá, Caio. Eu respondo a tua pergunta discordando fraternalmente, mas frontalmente do Caio Coppola. Por quê? Tinha um comentarista de televisão que dizia, a lei é clara. E a lei que rege as delações premiadas diz claramente que o conteúdo só pode ser revelado após o recebimento da denúncia. O que tem acontecido, todavia, é que em alguns casos, alguns juízes, diante de não haver mais investigações em curso, levantam as delações, levantam o sigilo das delações. Mas isso não pode ter mais situações em curso. Sabe por quê? Porque no inquérito policial não há contraditório e ampla defesa, a partir do artigo 5º, 55 da Constituição Federal e a interpretação pacífica dos tribunais. O contraditório e ampla defesa, ele existe nos processos que vão ensejar condenação. O inquérito, ele tem uma finalidade inquisitorial. Então não há contraditório e ampla defesa. Mas a súmula mencionada pelo Caio dá direito, acesso sim, a todas as provas do inquérito, desde que essa interpretação pacífica dos tribunais, para todos os casos, de Joãozinho a Francisco, tenham a possibilidade de efetivamente já ter cessado as investigações ou as apurações decorrentes daquela situação. Isso acontece diariamente no fórum. Diariamente. Isso é pacífico, absolutamente pacífico. Neste caso que nós tivemos, o Ministério Público, analisando o caso, diz, eu não posso dar. Por quê? Porque, obviamente, as investigações estão continuando. Eu não posso prejudicar as investigações e, repito, não há contraditório e ampla defesa assegurado no inquérito. Há um direito de acesso, mas não contraditório e ampla defesa. Isso é no processo, depois da denúncia. Então, juridicamente, e essa opinião foi do Ministério Público, não foi do ministro Alexandre de Moraes ainda, efetivamente não pode ser dado, porque se há investigações em cursos, dar-se o acesso a Jair Bolsonaro seria prejudicar as investigações e aí sim tratar com desigualdade alguém que ainda está submetido a investigações com base na delação. A comparação com o caso Lula, tá? Com todas as vênias de escola. Vamos recordar. Sérgio Moro levantou parte do sigilo de delação de Antônio Palocci na véspera da eleição que prejudicou a Haddad. Ou seja, ele levantou. Posteriormente, quando isto vai à justiça, aí você fala, bom, tem mais investigação? Não tem, então pode levantar tudo. Por favor. E Lula já estava denunciado. E muitas coisas ali que estavam sendo faladas. Então, não dá para comparar o roxo com o amarelo. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Noto que foi Sérgio Moro que, antes de ninguém, levantou, e justamente ele foi acusado de ter feito isso para facilitar a vida de Jair Bolsonaro. Não vamos inverter as coisas, não. Claro, mais tarde a decisão do Supremo vem e fala, levante tudo. Claro, vamos olhar tudo agora. Por quê? Porque não havia mais investigações. Sérgio Moro, naquele momento, disse, não, eu vou levantar isso aqui porque não tem mais investigação neste caso. E, afirma-se, o fez para prejudicar deliberadamente Luiz Inácio Lula da Silva e, por conseguinte, seu candidato, que era Fernando Haddad. Então, como comparar as coisas? Concluo. A lei diz, sigilo de delação, só depois do recebimento da denúncia. Você pode liberar antes, se não tiver investigação. E, no caso, é o Ministério Público que diz que tem investigação. Portanto, onde está o problema? Não existe. Coppola, a falta de acesso à delação premiada de Mauro Cid nessa fase investigativa complica a defesa de Jair Bolsonaro? Bom, certamente é um empecilho à ampla defesa e ao contraditório e ao devido processo legal, especialmente dado o contexto dessa investigação, em que há indícios de fabricação de provas e de coação de, não posso chamar de testemunha, né, mas de um dos investigados. Eu leio outros trechos aqui para o nosso telespectador, áudios vazados pela Veja, aspas. Eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E isso é o Mauro Cid, testemunha-chave da Polícia Federal, desabafando com um amigo. Ele dizia o seguinte, que o delegado pressionava e falava assim, olha só o caso da vacina, por exemplo, cuidado com a sua delação, só essa brincadeira são 30 anos para você.
Olha só, Cid disse que os delegados encarregados do caso só registravam as informações que se encaixavam naquilo que ele chama de narrativa. Aspas para Mauro Cid. Eu vou dizer o que eu senti, já estão com a narrativa pronta, é só fechar, e eles querem o máximo possível da gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Esse é um ponto, esse é o contexto que ensejaria aí maior transparência, né? Principalmente, não precisa quebrar o sigilo, é simplesmente fornecer acesso para a defesa do investigado / indiciado. O que disse o Gilmar Mendes à época, naquela decisão, sobre o acesso de Lula à integralidade da delação do Palocci? Penso que não se pode adotar uma postura no sentido de um sigilo integral e intransponível, pois ainda que o acordo se caracterize como meio de obtenção de provas, há, em conjunto, elemento de prova relevante ao exercício do direito de defesa e contraditório. Ó, gente, mais uma só, Basília. Outro ministro, vamos ficar com o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça do Lula, ele disse o seguinte: se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o delatado, torna-se imperativo franquear o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se de forma concreta a autoridade judicial discriminar diligência investigativa em curso, o que não se verifica. Então, percebam assim, o problema aqui, mais do que discutir a tese, a questão de fundo é os dois pesos e as duas medidas, a parcialidade na aplicação e, nesse caso, na interpretação da lei. E aqui existe um precedente curioso, como o Zé bem trouxe, né? O STF, ele tirou a delação do Palocci da ação com Lula por um suposto constrangimento ilegal. Então, o que a gente tem é um precedente de que retirar o sigilo, ainda que parcialmente de uma delação, pode ensejar, anos depois, o seu descarte como prova. É um conceito criativo, mas que, se valeu para o Lula, também terá que valer para Bolsonaro, caso haja a quebra desse sigilo. Enfim, só mais uma semente de nulidade que a gente consegue enxergar nesse processo todo. Cardoso, você vê prejuízo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Todo mundo quer ver essa delação. Pegar, folhear, entender, imagina quem é investigado. Mas veja, a ansiedade de se ver é de toda a sociedade. Agora, nós não estamos no processo criminal como estava o Lula. Nós estamos no quê? No inquérito. Inquérito. E no inquérito não há exercício contraditório para defesa. Há a possibilidade de acesso, sim, mas quando não acabaram as provas. Vamos ter testemunho pessoal. E pode ser checado pelos telespectadores. Eu sou advogado de uma operação chamada Operação Faroeste. Eu pedi acesso às delações e fui negado pelo STJ porque havia investigações em curso. Pedi o Supremo e foi a unanimidade negar. Onde é que está a atipicidade? Se há investigações em curso, não pode dar acesso, isso é pacífico. Tá? E aliás, eu invoquei a mesma súmula que o cara mencionou. Isso é pacífico. Não é porque é o Jair Bolsonaro. Tem casos diariamente colocados. A Lava Jato cansou de negar acesso ao Lula às delações. E dizendo o quê? Que tem investigação em curso. Isso é noção sediça, corriqueira. Então não se pode utilizar o que é pacífico para dizer que Jair Bolsonaro está sendo perseguido nesse caso. Seria uma injustiça com o Supremo Tribunal Federal, uma injustiça com a Procuradoria-Geral da República. Podemos criticá-lo, debater agora. Há coisas que são pacíficas, que são indiscutíveis. Tá? Isto é indiscutível. Cabe ao julgador avaliar. Vai prejudicar a apuração? Vai. E quem está dizendo? Ainda não é Alexandre de Moraes, hein? Quem está dizendo? É o Procurador-Geral da República. Está dizendo, não, vai prejudicar a investigação. O doutor Alexandre de Moraes vai decidir depois. Claro? Como tantas vezes nos casos cotidianos a gente vê. Às vezes franqueia o acesso, outras vezes é do acesso. Assim é. Claro. Se parou as investigações, veja, se já parou as investigações e depois a defesa prova isso, eu vou alegar nulidades a posteriori, que eu teria havido arbítrio, mas nesse momento, dizer que dois pesos, duas medidas, por favor, não é. É só ver os processos que diariamente tramitam na Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, chamam a colação dezenas de casos em que, seja que eu atuei, seja que outros advogados atuam. Isso está na doutrina, isso está na lei. E a interpretação jurisprudencial, inclusive, é mais ampla, porque a lei fala que é só depois do receber a denúncia. E os juízes têm interpretado, não. Em certos casos, se não compromete mais a lisura da investigação, providência em curso, então posso levantar. No caso, você avalia que não pode. Ora, onde está a perseguição a Jair Bolsonaro? E a segunda vez que a defesa dele faz isso, pelo que me lembro. Pode haver até condenação como litigação de má-fé, porque já foi explicitadas as razões. Claro? Então, situações dessa natureza, me parecem, são claras. E eu não posso utilizar pretextos para dizer que Jair Bolsonaro está sendo perseguido. Por favor, não há no inquérito contraditório para a defesa, e essa jurisprudência é absolutamente pacificada e assentada no investigado, porque todos os demais. E Lula não foi beneficiado. Tinha processo em curso, e Sérgio Moro já tinha levantado antes do Supremo dar essa decisão, parte da delação. E não havia mais investigações em relação àquilo que pudessem ser comprometidas. Bom, falei pra vocês, pessoal, seria um debate daquele, um debate muito bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também acham que está sendo utilizado dois pesos e duas medidas nesse caso? Comentem muito aqui embaixo, não se esquece de compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas saibam. Eu vou ficando por aqui, fica ligadinho que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.